Pessoal, eu me chamo Valentina e esse vídeo não vai ser que nem os outros. Pra quem não ficou sabendo, a Vitória Miniblogs, que sumiu por uns 1 ano, ela fez um vídeo falando sobre o que acontecia na infância dela, o que o pai dela fez. E hoje eu vim comentar sobre isso sobre ela. Primeiro, eu queria muito que isso não acontecesse com ela. E eu também vi vários vídeos no TikTok ajudando, por exemplo. Ajudem a Vitória Miniblogs, ela está passando por um momento difícil. E, gente, eu fiquei muito triste pelo que aconteceu com a Vitória, porque ela sempre foi feliz, ela sempre foi legal nos vídeos, E o pai dela, o vilão da história, sempre foi feliz. Nos vídeos sempre foi um homem legal, divertido, nada do que ele realmente era. E sim, a Vitória comentou algo no vídeo dela que foi o que mais... que foi... conteúdo que eu não posso falar aqui. Porque esse vídeo, o meu canal todo é direcionado a crianças, então eu não posso falar tudo aqui. Mas outra coisa que eu quero falar é que o pai dela ameaçava a mãe dela com uma faca. E ele realmente não era quem ele parecia ser nos vídeos. Quem vê não consegue acreditar que um homem tão divertido nos vídeos conseguiu ser tão ruim assim. Em um vídeo que eu vi, e é verdade, é que falaram bem assim, que o Jack Miniblogs, ele era um lobo na pele de um carneiro, o que faz total sentido, porque pelo que a Vitória falou no vídeo, isso faz total sentido. E eu acho que maiores de idade que estão vendo esse vídeo, por favor, entrem, fale alguma coisa com a polícia, tente fazer alguma coisa. Porque, no entanto, eu não posso. Eu não sou maior de idade, eu não consigo fazer nada nesse exato momento. E outra coisa, eu queria muito que vocês espalhassem ainda mais. Eu sei que vocês já estão espalhando, sei que vocês estão mandando link. E eu sei que isso é uma coisa muito ruim. Então, eu gosto muito do que vocês estão fazendo para ajudar a Vitória. Eu não tô sabendo muito o que falar nesse exato momento, porque faz muito tempo que eu não gravo e eu não tô acostumada. Mas o que eu queria falar de verdade é que o Jack foi o verdadeiro malfeitor. E outra, ele tava fazendo denúncias falsas sobre a Ana. E isso é muito ruim. E outra coisa que também foi dita no vídeo da Vivi é que ela falou que ele estava... que ele estava fazendo coisas ruins com elas. Isso eu já falei, mas piores do que eu falei aqui no vídeo, bem piores. E eu nunca imaginei que isso poderia acontecer com a Vivi. Eu quero falar algo a respeito. Desde quando eu era pequenininha, eu tirei uma coisa da minha cabeça. Eu botei uma coisa na minha cabeça que eu não conseguia tirar. Eu tinha uma coisa na minha cabeça que era achar que Vitória Miniblogs ou a Júlia tinha uma família triste, obrigando ela a gravar, fazendo coisa de ruim com ela. E eu acertei. Foi literalmente isso que eu pensei. Porque eu sempre achava que tinha algo de ruim em uma dessas famílias. E realmente tinha. A Vitória Miniblogs era maltratada. Eu vi outro vídeo também, que
que estava literalmente escrito: enquanto a Vitória Moneyblocks fazia infâncias, a dela era destruída. E isso faz total sentido, porque o que ela sofreu na infância dela não tem perdão. E eu acho isso um grande desrespeito com a Vitória, que o pai... E não só com a Vitória, como com a Ana também. A Ana sofreu bem, muito mais. E eu tô muito triste pelo que aconteceu com a Vitória e mais. E não dá pra se acreditar que uma família tão feliz foi estragada ainda na infância de uma menina. Isso é muito triste. Muito mesmo. A Vitória, ela era uma menininha tão feliz. Não dava pra se acreditar que ela sofria tanto assim. E eu também vi que se perguntaram se o Tex também era assim, mas não. A Júlia já é maior de idade. Não, isso ela já teria falado algo a respeito, denunciado ele. Mas voltando pro assunto da Vitória. Então, pessoal, tudo que eu falei no vídeo foi só um pouco das coisas ruins que ele fez. E a Vitória teve a infância quase estragada por ele. Eu acho que foi até estragada. E outra coisa que ela falou no vídeo, que eu fiquei, tipo assim, bem... Eu não sei me expressar assim nesse caso. Ela falou que ele, mesmo com uma, pelo que eu me lembre, uma tornozeleira elétrica, ele passava na frente da casa dela, e o que é muito ruim. Eu não gostaria de estar passando por aquilo. E ela falou que ela não conseguiria nem ir pra escola, não conseguia sair, porque por causa do Jack Moneyblocks. E outra coisa que eu queria falar também, que já dava pra saber o rosto dela há muito tempo, pois o Jack já postou vídeos com o rosto dela, antes do canal dele ser apagado. Que não desrespeita a Vitória, porque a Vitória sempre mantém o rosto dela mantido em segredo. E o Jack foi lá e postou uma foto dele com ela. Tudo bem, pai e filha. Eu não posso falar nada sobre esse consentimento, pois talvez a Vitória tenha deixado ele postar. Eu não posso falar nada sobre esse consentimento, que é coisa dele e dela. Mas outra coisa que eu quero falar é que, além dessas coisas ruins que eu falei sobre ele, dele ameaçar a mãe dela, ele também, ele fazia muitas coisas ruins, como deixar a Vitória pelada na frente dele. E isso é um assunto seríssimo. Uma relação de pai e filha, isso não é uma relação boa, isso é uma relação tóxica. E outra, a Vitória comentou que ela não gostava disso. Ela chorava pra parar. Então isso era um assunto delicado pra ela. E ela realmente não queria falar no canal, mas ela não sabia como falar de outro jeito, então ela falou no canal dela mesmo. Mas então, pessoal, isso era tudo que eu tinha pra falar a respeito dela. E eu sinto muito, Vitória. E, por favor, pessoal, ajudem a espalhar essas coisas que aconteceram com ela. Por favor. Ela tá passando por um momento ruim, ela tá com medo das coisas acontecerem de um jeito ruim. Então, por favor, ajudem ela, pessoal. Era tudo isso que eu tinha falado no vídeo.